Quando falamos a palavra shalom, estamos falando estamos fazendo referência a umas 20, pelo menos, desejos de paz, de felicidade, de harmonia, de completude, que a palavra shalom e a palavra shalem são equivalentes. O que é a palavra shalem? Completo, íntegro. Algo completo, quem está completo. Então, vai muito além de um cumprimento. Por isso, na semana passada eu não falei para não falar algo vazio que muitos não entendessem, né? Então, um shalom não só é um desejo de paz, sino é uma comunicação ou um interesse que alguém manifesta no outro acerca da completude, né? Você está completo, mas eu desejo que você esteja, né? A integridade e a completude que nos traz ter um pensamento alinhado, uma emoção alinhada com esse pensamento, uma palavra alinhada com essa emoção e com esse pensamento. Nosso corpo, durante essa semana, executou uma quantidade de tarefas, operações, processos químicos. Por isso nós estamos aqui hoje. Se o corpo não tivesse feito isso, com sua inteligência do corpo, não estaria, desde o sábado passado que a gente se encontrou até segunda-feira já teríamos desaparecido desse plano. O que ele fez? Ele detectou o puro e o impuro. E o impuro, o que o nosso corpo faz com o impuro? O separa. Você não faz ideia de quantas coisas você incorpora dentro de sua alimentação, dentro do que você bebe, dentro dos cremes, do shampoo, de tudo o que você usa, que tem toxicidade, que tem mercúrio, que tem coisas que realmente te matariam em poucas horas, mas que teu corpo se encarrega de separar, de distinguir, de descartar. Era a consigna da semana. Distinguir e ver aonde que está o puro e o impuro em cada coisa. A luz e o que me impede de acessar a luz. Eu consigo ver a luz ou eu estou vendo só um packaging quando eu compro um produto, quando eu vou fazer um negócio? Eu só estou olhando aquela parte que meu ego, meu eu gostam de ver, de escutar, ou estou escutando por trás? Estou tentando ver a luz que tem lá. O nosso corpo vê a luz no seu nível, nesse alimento, por exemplo, que você consome. O que tem luz? O que me alimenta? E o que não? O que preciso descartar? Você dá alguma ordem para isso acontecer? Não, porque eu trabalho da parte do corpo, né? Da parte atômica, da parte que você pode tocar, ver. Mas mesmo assim se degrada. Primeiro, pensar por que teu corpo faz isso de forma quase perfeita. E vou explicar por que falo quase perfeita. Porque teu corpo não pensa, não se divide, não duvida, não está esperando uma ordem, não está olhando para o vizinho, não está falando mal do outro corpo. Não, está concentrado no que tem que fazer. E essa inteligência aprendeu em algum lugar como uma técnica, como como um saber? Não, é uma inteligência do corpo. Assim como as crianças têm a sua inteligência quando começam a caminhar, começam a andar. Não tem uma técnica que você ensine para elas. Quando estão mamando, tem alguns dias de vida, algumas horas, não tem uma técnica, não tem um saber, não tem que passar por uma universidade. E nós achamos que todo depende de técnicas.
Essa técnica de meditação vai me fazer mais espiritual. Por quê, Faria? Eu estou lá isolado, desconectado de todo. Por que eu imagino que isso faria alguma diferença na minha vida? Ou na minha vida espiritual? Se eu, como um todo, estou habitando um mundo de interrelações, e como falamos semana passada, sou parte de um recipiente de luz, de um recipiente que recebe luz, preparado para receber toda a luz, e nesse recipiente da humanidade, e meu recipiente individual está conectado com todos. Por que pensamos que a vida em solidão ou o retiro ou aprender algumas técnicas vai nos levar a avançar algum passo sequer num caminho espiritual? E essa interconexão. E esse outro, que eu escuto que cada vez mais pessoas falam, somos todos um. E a integração, através do que a fazemos. Nos integramos colocando uma resistência, falando mal, nos vitimizando, não só do outro, falando mal de nós mesmos, falando que somos burros, que não conseguimos. Estamos falando mal. E essa porção, essa parte de energia dessa semana, que aparece na Torá, e está escrito na Gemara, no Talmud, no Zohar, no livro do Esplendor, está escrito que a parte oral, os comentários, os ensinamentos, essa porção se chama Metzorah. E quando nós vemos na Torá, na Bíblia, tem lá uma quantidade de especificações, regras, leis, procedimentos para se purificar de certas doenças de pele, chamam Zará, né? Mas a palavra Metzorá quer dizer lepra ou leproso. E todos, acredito que ouvimos falar, né? Em algum momento, todos vocês ouviram falar na lepra bíblica, né? Não sei se ouviram falar de que é considerado um dos maiores transgressões o pecado, aquilo que, através do qual essas afecções de pele se apresentam. Por isso, essa é a parte, o segredo, o sod, a parte oral, a parte transmitida a Moisés de forma oral, e que vem passando pelas diferentes gerações e séculos, e sendo escutada e sendo entendida, para entender como que essa interrelação entre a minha conexão com a luz, a conexão do meu corpo com parte da luz, eu falei quase perfeito, a minha conexão ou desconexão com a luz, existe algum tipo de desconexão, tudo isso vamos revelar hoje. Desconexão com a luz para que surjam determinadas afecções, determinados problemas, que na época bíblica era algo muito evidente, né, nas pessoas, porque estava na pele. Hoje não é tão externo. A velocidade, os tempos mudaram, mas não quer dizer que as consequências de determinadas coisas que fazemos não se apresentem. Se apresentam da mesma forma, só que não através de rasgos, pus, problemas de pele, nem sempre, claro que existem, mas naquela época bíblica as pessoas se viam afetadas por isso, e aqui sim entramos então em cheio. Depois eu vou mostrar a gematria e da palavra shalom para deixar claro isso que iniciamos sempre com uma gematria, né? Mas entramos em cheio neste significado da palavra Metzorah, que é essa porção dessa semana que se traduz em lepra
o leproso. Mas a palavra Metzora podemos también entenderla como un acrónimo de Motzin Genra. Motzin, la palabra Motzin sería espalhar, diseminar. ¿Mm? Shem es palabra. Y Ra son las fuerzas del mal. Então, Motzin Genra. Espalhar palavras do mal a través de varias gematrias. A gematria nós sabemos que é essa numerologia hebraica que é meio que peso de consciência das coisas. Entendemos a consciência, o peso, a quantidade de luz em cada palavra, em cada terminologia. Estamos falando de espalhar palavras do mal. Bom, isso tem um nome. Isso tem um nome que eu já falei, Motin Shenra, que é uma das piores expressões do ser humano e uma das piores transgressões do ser humano. Como que nós vamos ver por aí que se denomina isto? Lashon Hara. Então, a causa das doenças de pele que se manifestavam na Bíblia, e não todo é lepra, né? Mas comumente se conhece como lepra, que é o tzará, está relacionada com a má língua, ou a má boca, ou a língua maligna. Todas são as mesmas expressões para, para falar da mesma coisa. Algo que o ser humano faz e que traz pelo menos 90% do caos em seu dia a dia. Mas não, mais caos deveria ser eu ir a roubar ou matar alguém. Mas quando alguém ia roubar ou matar alguém, ou fazer sequestrar ou qualquer outro tipo de delito, nas épocas bíblicas, se resolvia com a luz. Ou seja, a luz. Falamos da luz, falamos de Deus, luz, Criador, Hashem, tetragrama, luz. Né? Se resolvia com a luz, fazendo uma quantidade de alguma coisa, techuvá, oração, enfim, arrependimento, sempre se resolvia com a luz. Mas a má língua, o falar mal de outro, chama Lashon Hara. Lashon Hara seria falar mal de outra pessoa. Isso tem um leque de possibilidades, até livros inteiros escritos da palavra e do que seria realmente falar mal. Se eu estou falando bem de mim mesmo, é falar mal? Não, mas estou falando muito bem de mim mesmo. Bom, isso tem um traço também de Lashon Hara, mas não é Lashon Hara. Lashon Hara é quando eu falo mal de outra pessoa por determinada circunstância. Pode ser porque eu não tenho nada para falar de mim mesmo, porque minha vida é tão pobre que eu preciso falar do outro, porque eu quero crescer, e se eu quero crescer, minha mente não consegue processar ou não entende a forma de crescimento, então tenta rebaixar todo o resto. Quando alguém te rebaixa, te coloca lá embaixo, porque a pessoa está tentando crescer, mas não sabe como. Então tem duas formas: eu crescendo, me alimentando do que é bom, entendendo como funciona a luz dentro da matéria e dentro das coisas que acontecem na minha vida, e aí dando passos, crescendo, avançando, ou tentando reduzir todo o meu tamanho, a meu pequeno tamanho. E o falar mal do outro, basicamente, é tentar reduzi-lo até o pequeno tamanho. Ou, pior ainda, criar uma história, porque falar mal do outro seria, de repente, falar algo que o outro fez, mas que não traz nenhum tipo de ganho para ninguém eu estar falando isso, e muito menos para mim. Estou falando mal do outro, e mesmo que se trouxer algum ganho, alguma vantagem para mim, aí piora, aí ainda piora a coisa, porque eu acho que estou crescendo com isso. Mas se eu inventar uma história, também relacionará? Não, isso é o que se denomina Motzin Shenra, o Metzorah. Eu estou criando uma história falsa para afetar, atacar, agredir o outro. No fundo, eu estou tentando rebaixar o outro. E isto tem uma raiz muito clara na inveja.
em desejar o que o outro tem e que eu não tenho e acredito que eu mereço alguma coisa, mas pegar o caminho mais, o pior caminho, né? Está escrito que essa palavra é uma palavra com um fio duplo, né? Que afeta tanto o outro como aquele que pratica la Shonara. Afeta três pessoas e em diferentes níveis, né? Aquele que fala mal do outro, aquele que escuta também é afetado, porque se escutou, isso tem alguma razão, e se permitiu que isso entrasse, depois vamos ver certos antídotos para isso, né? Se permitiu que isso entrasse na sua realidade e se escutou o que o outro está falando, está dando lugar, está fertilizando um terreno para que o outro continue fazendo isso, também tem sua responsabilidade. Como um sujeito mais passivo, mas também tem suas consequências. E, logicamente, aquela pessoa acerca da qual está se falando, o terceiro, né? Esse acerca do qual está se falando, não tem como recuperar todo eso que se diseminó. Por eso yo falei, motzin, diseminar, espalhar. Todo eso que se espalhou não tem mais volta. Né? Por isso que pedem para o Google fazer retificações, apagar postagens antigas, de quando tem uma mentira, tem uma difamação. A palavra seria essa, né? Uma difamação de alguém. Pedem para a justiça agir e a pessoa se retratar, enfim, não tem como se retratar perante o mundo de cima, diria, perante as consequências que acontecem. Temos como, de alguma forma, harmonizar, aliviar isso? Sim, mas aquilo que eu falei antes, é uma das transgressões aonde, e aí entramos diretamente nas passagens desta semana, onde diz que tinha que intermediar o Arão, o engador, né, o sumo sacerdote, tinha que intermediar nessa situação, olhando qual era o tipo de afecção da pessoa, a ferida, se seria realmente lepra ou não seria. Estamos colocando lepra como um nome geral para todo isto. E, de acordo ao que ele julgava, né? Ou seja, vê, sumo sacerdote. Estamos falando de um assunto espiritual ou médico? Bom, o templo daquele que a gente vem falando algumas semanas, também é um hospital, né? É decir, porque das grandes culturas, las culturas sagradas originarias que criaban realidades, no encontramos hospitais. Hospitais como nós temos hoje, né? Um lugar onde depositar doentes. Não vemos nas escavações, na arqueologia, mas porque existia uma maior consciência de que as doenças estavam e estão ligadas diretamente a defeitos espirituais, a coisas que poderíamos evitar. Então, para completar aquele início, nosso corpo é quase perfeito na tarefa que faz. Ele não pensa, executa em função de um software, de um programa, de um DNA, de algo que já está asignado para o corpo fazer. Beleza, eu falei quase perfeito. Quase porque envelhece, porque adoece. Se fosse perfeito, não aconteceria isso, né? E por que envelhece, adoece? Porque nós interferimos permanentemente. O corpo, nosso corpo, está aqui para formar um conjunto de ação com nossa energia mais sutil, com nossa alma, com alguém que o comande. Mas muitas pessoas abandonaram essa responsabilidade e não comandam nada. Ou seja, dividem seu pensamento, dividem suas decisões e vão a um lugar, operam desde um lugar onde não estão cumprindo com seu programa. Se o corpo está aqui para ajudar numa missão, para fazer esse suporte físico,
e existe um projeto a ser executado, esse projeto não vai ser o corpo que o decida. O corpo só executa. Vamos supor que nós dizemos, tem um projeto para fazer um prédio, sei lá. E se eu não dou a planta, meu corpo vai fazer o elementar, mas não vai me acompanhar, porque não estou dando a planta, ou estou dando a planta errada, ou estou distraído. O que eu vou fazer? Qual que é meu norte? Qual que é o meu objetivo? Para isso eu vou usar meu corpo. Mas se eu me divido, acabo dividindo também a inteligência do corpo. Está escrito que antes da transgressão original de Adão e Eva, né, eles não tinham uma data para morrer, não, eram imortais. A morte aparece depois da transgressão, né, depois do pecado original. Então, sim, algo mudou ali. A partir de ali, nós temos que sofrer alguns processos que nos levam para voltar para essa correção, para esse estado original, esse estado de não morte. Esse estado de não morte também implicaria não morte de nossos projetos, de nossos relacionamentos, ou não morrer, não só é do corpo. Hoje os corpos morrem, mas também morrem relacionamentos, projetos, amizades, desejos, planos. Quer dizer, todo acompanha. Então, essa imperfeição, esse erro original, pode chamar pecado ou transgressão, está implícito no denso e no sutil. Entende? No denso e no sutil. Mas já teve uma época pior. Até Jacó, até Jacó, as pessoas morriam e não sabiam por quê, e não tinham um tempo de correção. Não tinham um tempo para fazer uma correção, para pensar o que fiz, o que aconteceu, posso corrigir, posso me despedir de... Não, morriam. Era estar vivo, morrer. E Jacó é aquele primeiro que pede para Deus esse tempo que haja necessário para que as pessoas possam refletir, pensar, fazer teshuvá, fazer oração, fazer correção, etc. E Deus concede. Então, a doença vista desde esse lado, desde esse ponto, é uma benção, é algo que chegou para nós termos o tempo, porque algumas pessoas se curam de doenças e vivem mais 10, 20, 30, 40 anos, e outras morrem, porque há algo que precisamos aprender desse estado de doença, algo que precisamos capitalizar, aprender, entender. E se o entendemos naquele período onde nós estamos doentes, não temos por que morrer. O corpo físico não tem por que morrer. Só viviam 800, 900, 1000 anos, né? Na época bíblica. Por que hoje não vivemos a quantidade de tempo ou não somos imortais se ser imortal é a nossa essência? Se o corpo deveria acompanhar a alma e não a alma o corpo. O corpo deveria acompanhar a imortalidade da alma. É o lógico. E isso era o lógico no tempo. Até que houve essa transgressão. E essa transgressão foi qualquer coisa? Não, essa transgressão iniciou por ciúme, por inveja, por aquela raiz que eu estava falando antes. Quando a serpente, que é o verdadeiro pecado, né? Que copula com Eva, começa a ter ciúmes, inveja, do Adão, por eles ter um futuro próspero, né? Sem morte, um corpo elástico, cheio de luz, e ali as forças do mal, né? A serpente, os répteis são as forças do mal, a parte do, la shonará, a parte do hará, né? Do hará, é o mal feito eventos, resultados, né? Ali que começa a distorção, ali que começa a desconexão com a luz. Então, o que que o humano naquele momento
ganha dor de parto. A mulher não tinha dor de parto, como eu falei na aula anterior, tinha um corpo flexível. Grande parte da correção hoje a fazemos no nascimento. Nascer e viver até os 2 anos e meio, três, quando se fecha a molheira, né? Até essa idade, a pessoa lembra da vida anterior. Aquele ser humano, ser reencarnado, lembra. E esse é um dos piores castigos. Uma pessoa, por exemplo, que tinha uma vida já feita, ou um empresário, ou alguém que tinha vivido 70, 80 anos, tinha construído uma família, de repente se encontrar preso num corpo de bebê. Imagina. ¿Eh? Por eso que después esquecemos, o esquecemos casi todo, ¿eh? Porque ese es el principal, ese sufrimiento, ese cárcere donde todos conmemoran o nacimiento, más o único que sufre o bebé, esa es la principal corrección que nós temos nesse plano, ¿eh? Junto com as dores de parto da mãe, ¿eh? Todo eso es decorrente dessa transgressão original, que se origina nessa raiz, inveja, ciúme, né? Não, não, é que a mentira, o falar mal do outro, tudo isso que acontece naquele primeiro momento, naquele jardim, né? Naquele paraíso que se transforma em um inferno para o ser humano e depende de cada um de nós criar novamente esse paraíso dentro de nós. Paraíso, nós estamos aqui, se inicia lá e nos leva a uma desconexão com a luz, vê? O mesmo que acontece hoje, quando alguém fala mal de outra pessoa e depois não entende porque as coisas, ou fala de outra pessoa só para se mostrar, ou, para, né? Ou inventa coisas de outra pessoa, é o mesmo que aconteceu lá no início. E continua se repetindo, para quê? Para que possamos corrigi-lo como espécie, mas como espécie vamos corrigi-lo só se o corrigimos individualmente. E as pessoas não entendem por que sofrem. Pessoas não entendem por que têm doenças. Mais de 90% do que acontece ao ser humano neste plano físico vem decorrente da desconexão com a luz. E uma das principais causas da desconexão com a luz é o que se chama, então, agora sim, Lashon Hara, Motsin Shenra, Metzora, que é o nome que vocês vão ver quando dizem Parashá dessa semana, né? Temos vários sentidos e níveis de segredos, né? O primeiro não tem nenhum segredo. Você lê a historinha lá e diz, isso não tem nada a ver conosco, isso acontecia lá. A pessoa tinha que se isolar, veja bem. Ou se este sumo sacerdote, continuando com a historinha, está lá escrita, entendia que isso era lepra, o isolava. 7 dias, pelo menos. Queimava as roupas. Veja que interessante. Porque as roupas são uma parte da luz circundante de cada um de nós. As roupas são uma das camadas. Quando nós falamos em clipar, em camadas, em cascas de cebola, aquilo que nos impede nos conectar com a luz, estamos falando de algo metafísico, mas também de algo físico. E no físico, o que representa as primeiras camadas? A nossa roupa, que pode lucir de uma forma, de outra, pode nos incomodar no corpo, pode se contagiar de nossas próprias doenças físicas. E que mais fora da roupa? Nossa casa. Nossa casa também é uma clipa física. Então, quando alguém vê que as paredes estão roendo, umidade, rachadura nas paredes, esses mesmos traços, essas mesmas evidências, isso está te mostrando que isso também corresponde a uma clipa, a uma camada que nós temos no plano metafísico. Por isso se chama lepra da casa. ¿Existe a lepra da roupa? Sí, por eso se queimaban las ropas. Y en algunos casos se queimaban las casas. O se ia lá na casa a fazer todo um trabalho de sacrifício, de sangue, né?
Alguns já me perguntaram, em outras ocasiões, que em grupos onde demos este mesmo shiur, bom, mas se os sacrifícios ajudam em alguma coisa? Não, hoje não, porque isso era para uma mentalidade primitiva, onde buscavam o mesmo resultado de purificação fazendo sacrifícios, animais. eh, Mas hoje nós temos o quê? O estudo. O estudo dos segredos do céu, que é o que estamos fazendo neste momento, o estudo, a oração, a palavra, todo o que está relacionado com um nível, nesse nível mental de pensamento, é o que substitui hoje, neste momento, 2024, ao sacrifício do templo. E isso só há uns 20 anos que acontece. Porque entre a época do sacrifício do templo, durante esses 2000, mais de 2000 anos, 1500 anos, o que substituía o sacrifício do templo era a liturgia nas religiões. A liturgia aí, quando o padre ficava na missa, e digo ficava para o tempo passado, porque cada vez menos pessoas estão assistindo e estão acompanhando religiões, né? As pessoas começam a descobrir que o caminho interior, que a espiritualidade traz presença, traz poder interior, traz conexão direta com a luz, e não tem que passar por diferentes transformadores, por diferentes transformadores y personas de duvidosa conducta, que están dando una iglesia, en un lugar físico. Todo ser humano está descubriendo eso, y cada vez más aceleradamente. ¿Por qué? Porque el templo es interno, interior. Y esto era algo que estaba escrito, solo que tenía que llegar un momento. Por eso que yo siempre falo, quien se encarnó en esa época, en ese momento, en esa era da humanidade, é um privilégio, é um grande privilégio, porque você faz parte dessa transformação. E teu pensamento, tua mente, é um grande protagonista nisto. Essa guerra da que fala muitos escritos e caminhos, que chama Gog e Magog, nada mais é do que a guerra do pensamento. E o que traz a guerra do pensamento? Batalhas internas. E qual é a consequência das batalhas internas? Depressão, ansiedade, doenças, muitas doenças ou condições, né? Não estou chamando doença, mas tudo é uma condição. Quando nós chamamos de doença, estamos levando para um nível condição. A condição nós podemos substituí-la, mudá-la. Essa condição de agorafobia, de síndrome de pânico, são condições que há uns 50 anos não se ouvia falar. Por quê? Porque são resultado de uma guerra interior, de uma guerra de pensamento, de uma batalha interior, de uma divisão interior. Ainda temos atualizações desse estado. As atualizações é que nós dominemos absolutamente todo com nosso pensamento e com nossa mente. Só que o ser humano não domina quase nada hoje com seu pensamento e com sua mente e cria mais caos, porque não a domina. Não consegue dominar seu pensamento e sua mente. Temos um excelente lugar de treinamento no nosso dia a dia, com todo o que nos acontece. Isso se chama presença. Por que preciso ter presença? Porque é o melhor campo de treinamento para sair do campo de batalha, ou para voltar nesse campo de batalha e definitivamente sair vitorioso e conquistar. Conquistar o quê? Meu próprio interior, meu próprio ser interior. Disso se trata todo. E conquista do próprio ser interior. O que nos leva? A nos reconectar com a luz. Essa conexão que foi perdida lá atrás. Então, o que eu estou fazendo quando eu entro repetindo aquela transgressão original, a partir do ciúme, a partir da inveja, principalmente. Estou replicando, repetindo uma e outra vez aquela transgressão. Estou trazendo uma e outra vez o réptil, a serpente, para a minha própria vida. Aquela que provocou aquela desconexão, estou trazendo para a minha própria vida. Por quê? Porque isso não está nos falando de algo que aconteceu lá atrás, há milhares de anos, com duas pessoas. Não, isso é um arquétipo. Estamos falando de energia, como falamos de Adão, de Eva.
Ninguém vai pensar que estamos falando de seres como nós. Estamos falando de níveis de consciência. Y esto en una aula de Kabbalah es fundamental explicarlo, ¿no? No puede ficar sobreentendido. Estamos hablando de Adán, de paraíso, de Arão, de Jacob, que falou com Deus, de Moisés, que subiu a escada, subiu no Sinai. Estamos falando de níveis de consciência. Externos ou internos? Internos. Internos individuais ou da humanidade? Bom, se é individual, também é da humanidade. Estamos na mesma vasilha receptora. E se é da humanidade, também é individual. Mas o lugar desde onde eu posso transformar a qualquer coisa que seja universal, o mundo, o ser humano e tudo o que as pessoas falam tanto que desejam mudar, único lugar é desde essa batalha interior. Você tem asignada a tua batalha interior, não a do outro. Apesar de que você possa passar criticando as batalhas do outro, os resultados do outro, as conquistas do outro. Você só vai alcançar menos ou mais desconexão com a luz. Você só vai se desconectar mais e mais e mais e mais. E isso que externamente aparecia como lepra. Bom, essa época ou esse ser bíblico tinha tinha certa sensibilidade, vamos usar outra palavra, né? Ele tinha certa... É um ser mais puro. Não resistia tanto ao que o outro pudesse ver nele. Por isso apareciam externamente. Nós estamos como mais... aquele falou daquele, estamos como mais trilhados. Então hoje as pessoas não se importam muito. Ah, falou de mim, eu vou falar também dele, né? Então, isto passa de algo externo, que naquele momento tinha um motivo, e era lógico, porque a pessoa tinha que gritar impuro, impuro, quando ele se recluía durante 7 dias, e as pessoas viam na sua pele que tinha acontecido, tinha praticado o Lashon Hará, então isso fazia a pessoa mais humilde, menos orgulhosa. Hum. Por quê? Porque se a pessoa estava lá falando do outro, de que ele era melhor, de que o outro não serve, não presta, quando aparecia e se mostrava essa doença, essas características, Zará, todos viam. Então não tinha outra opção que abaixar do cavalo, né? Abaixar do cavalo e dizer, não, não, realmente. Aí começava um caminho de um sacrifício e isolamento e uma quantidade de coisas que podiam ou não levar para uma correção. Mas veja como não era Deus que intervinha como qualquer outro crime. Estou falando que podem parecer crimes terríveis, mas você os conserta direto com a luz. Ali não, ali Deus coloca um intermediário, um sumo sacerdote, uma prática, um isolamento. Quer dizer, é como simplesmente a luz diz, Deus, a luz, Hashem, diz: não, não quero saber como esse ser. A palavra imundície está muito, imundície, né, na Bíblia. Não quero saber, isso é meu imundície do Criador. Vou falar mal. Não queria saber. A correção tinha que vir por outro lado. Isolamento, isolamento social. E ninguém queria estar próximo de uma pessoa que tinha, e aí, tá, aí que nós entendemos agora, no físico, algo que era repugnante para as pessoas. Mas pior do que isso era um resultado de algo metafísico. Ou seja, todo mundo entendia que isso estava acontecendo na sua alma e que a expressão externa era apenas uma expressão externa de algo que estava acontecendo na alma. Que esta é a pior parte. Então, por isso as pessoas ficavam totalmente, sim, envergonhadas, mas também humildes. Estamos falando da verdadeira humildade. Aí podia começar um caminho de correção, de abaixar daquele pedestal e se sentir humilde. Por quê?
Lo incomunicável, ou seja, perdia o contato social. Quer dizer, se afastava da luz, se afastava do Criador. E qual que é o caminho para voltar ao Criador? Por isso se fala tanto de humildade, né? A humildade, justamente. Humildade, a pessoa começar um novo círculo, um novo circuito. Tem histórias maravilhosas no Talmud, mas temos que entendê-las desde onde isto se gera, por que isso acontece, o que isso significa. E aí estamos, quando nós falamos revelar os grandes segredos, estamos falando exatamente disso. Eu vou passar alguns slides para vocês e depois vamos fazer uma visualização. Sempre temos uma meditação no final, né? Mas resolve com meditação? Estamos falando que é algo que não é comum, é uma das principais transgressões, e eu pensar que eu vou meditar em alguma coisa e pronto, já está. Precisaríamos entender uma lógica e começar a entender esse caminho de volta, um antídoto. Como eu falei, hoje são internas as consequências, não externas, que são muito piores, porque são silenciosas. Então, nosso corpo tem uma inteligência perfeita, quase perfeita. Temos problema, envelhecemos. Pode vir aqui. Envelhecemos, temos problema, todo o que você quiser. Todo o que você quiser, porque você é que quer, você é que o provoca. Todo o que você chamar vai estar grudado em você. A nível externo, não, muito pior a nível interno. Tem enzimas que a ciência descobre não há muitos anos, que estão relacionadas com a origem do câncer, de micro-organismos que estão presentes na origem de tumores. Como se chama? Leparina, leprae, todas relacionadas à palavra lepra. Isso é muito forte. Quer dizer, o câncer seria a nova lepra? Temos grandes chances. Por isso estamos falando 90% do que nós sofremos, e quando nós falamos tanto em Kabbalah, como em método, como quando falamos em muitas culturas e ensinamentos, estamos falando de câncer, não só físico, ¿eh? O câncer na vida da pessoa é aquilo que ela não deseja e continua se multiplicando. Não desejo pobreza, mas não tenho dinheiro. Não desejo carência, mas não, é o câncer. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Câncer são as brigas no relacionamento, os problemas. Esse que a pessoa acha que não consegue mais sair e está nessa roda onde não sai dos problemas. Isso são câncer. Esses são estados de câncer, né? Onde se reproduz o que eu não desejo. Por quê? Porque originalmente para a vida a célula se reproduz, se multiplica. Mas está a multiplicação do bem e a multiplicação do mal, né? Tem aquilo que eu desejo realmente que se multiplique para trazer mais vida, aí não se multiplique, não acontece. Mas a pessoa continua levando má língua, falando do outro. Isto já o deixa, acredito que já deixamos claro aqui uma ou duas aulas atrás, quando nós falamos de que se estamos na mesma vasilha, no mesmo receptáculo, no mesmo recipiente, e eu estou falando, aquele não merece, por que que aquele tem tanto e eu não tenho nada? Aquele é uma pessoa ruim. Eu estou falando, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço, porque a vasilha é a mesma, né? Então, a luz vai entrar? Não, não vai entrar. Para mim, não vai entrar porque estou falando, peraí, não mereço, tem uma camada, eu mesmo estou colocando uma camada intermediária. Por isso tem aquilo de que se você vê alguém que tem mais, que tem muito, mesmo que ganhou com corrupção, que você acha que é corrupção, e que, sim, mas isso é o que você acha, e qualquer juízo não será feito aqui, abençoa, fica feliz. Isso vai te trazer fortuna. Alguém tem fortuna, olha aquele, pô, que bom, estou feliz. Mas não faz de conta que está feliz. Aí já estamos falando de um antídoto poderoso, que veio como consequência de outras
porções de energia, mas se encaixa perfeitamente aqui também. Isso está diretamente relacionado com a Kabbalah do sustento, que já vamos ter um curso mais para frente. Forma de trazer sustento é ver sustento em todo, que todo se sustenta, mesmo que nós não entendamos o caminho através do qual isso está sendo sustentado. Quando eu digo, por que isso se sustenta? Isso não deveria se sustentar. Eu estou indo contra a luz, eu estou batendo de frente com a luz. ¿Se entende? Eso se sustenta porque responde a leis que eu não conheço, não entendo, não, estão fechadas para mim. Quando começa a se abrir para mim? Quando me reconecto com a luz. Aí começo a ver tudo, digo, agora entendo por que isso acontece. Ah, mas legal, entendo por que essa pessoa é assim. Entendo por que essa pessoa, ou eu, sinto inveja. Por quê? Nos ensinam a Kabbalah, só complementando então esse conceito. Porque a, a inveja é a mesma energia da admiração. É a mesma energia, só que no lugar equivocado. Né? Quem tem inveja de alguém é porque quer o que o outro tem, ou porque admira o que o outro faz ou o que o outro tem. É admirável, eu quero isso. Então, a forma mais baixa, né? A pior forma que encontra é sentir inveja ou transmitir isso para outra pessoa, se colocar aparelhado, em sintonia com essa luz? Não, em contra. Porque tem outra forma de expressar isso. Olha, o que você faz é admirável. Eu quero aprender. Essa é outra forma. Né? Mas a energia é a mesma. Por isso temos muito claro que o mal é o bem, só que no lugar errado. Eles, é a mesma energia em diferentes lugares, né? Vai nos trazer diferentes reações, emoções. Né? Exatamente isto que eu falei de início. Então, passamos rapidinho através do slide em coisas que já foram comentadas, né? A palavra shalom, essa é a palavra shalom, né? Esse aqui seria o SH, shá, esse aqui, essa segunda de direita a esquerda é a letra lamed, que seria um L, né? E a palavra original tem três letras, porque a vogal, que seria aqui a terceira, que vale seis, a vav, na palavra original, que seria a base, a raiz, não existe vogal, só consoantes. Então seria três letras, originalmente, se falamos nas línguas semíticas, né? Mas a palavra em si, no hebraico, se escreve com quatro letras hoje. A primeira vale 300, a segunda 30, a terceira 6 e a quarta 40. Quer dizer, a palavra vale 376. E aí já aproveitamos e aprendemos um pouquinho de gematria, um pouquinho mais, né? 376 seria a expressão da soma, o máximo, se eu quero entender coisas muito sutis. Mas eu tenho uma intermédio aqui, que é o número 16, que se aproxima mais da raiz. O número 16 seria a soma, então, de 7 mais 3 mais 6, 16. O 16 tem outras frequências e podemos fazer outras comparações, comparar com outras palavras. E a raiz, né, que se chama número pequeno também, é o 7. Então, posso dizer que Shalom é 7? Sim, e também é 376. Né? Como seria? Mais ou menos assim. 376 seriam as folhas, o 16 seriam os galhos e o 7 seria a raiz. Hum? Beleza? Só para entrar um pouquinho mais na gematria, já vamos entender muitíssimas coisas de gematria. Então, basicamente, Shalom, paz. Eu coloquei em vermelho aqui o que seria a raiz da palavra, né? SLM. Shalom, Shalem, Shalom. Por isso que eu falei diretamente conectada com a palavra Shalem, por exemplo, que seria eh, estar inteiro, estar completos. ¿Mm? No hebraico, por exemplo, quando perguntamos para alguém Ma Shlomha, a um homem, ou Shlomah, Shlomech, a uma mulher, a tradução literal seria: como está seu Shalom? Você está inteiro ou falta alguma coisa? Essa seria uma tradução, né? Que Shalom vai muito mais, muito além do bom dia, ou paz apenas, né?
cada um então tem a capacidade de valorar sua realidade e reconhecer todo o que tem e também agradecê-lo ou o que falta para essa completude ou para essa integridade. Está muito ligado ao que nós estamos falando hoje de o que acreditamos que falta para melhorar a nossa vida. ¿Qué acreditamos? Que falta dinheiro, que falta um curso, que falta... Mas na verdade são coisas muito mais sutis e profundas. Então a paz, Shalom, llega cuando no estamos divididos, cuando estamos completos. Por eso, las dos palabras. Esa semana teníamos para exercitar, distinguir entre o profano y o sagrado, ¿no? Entre o puro y impuro. Distinguir a luz verdadera de un simple packaging de un producto. No sé si vocês fizeram, si no aproveiten esta semana para continuar haciendo eso, distinguir a luz dentro de todo lo que se presenta na tua realidade. Por quê? Porque muitas das coisas que te matan llegan num pacote colorido, bonito, com promessas de salvação, muitas das coisas que nos matan ou não nos fazem bem. Estávamos falando na semana anterior, entre o pensamento da emanação criadora e a manifestação, que seria a própria criação, entrou no meio um desejo de receber para si mesmo, de se alimentar, por exemplo, na hora errada do fruto que não era, enfim. Por quê? Porque atendió y escuchó a serpente, sería las fuerzas do mal, né? Então, não é suficiente com o que tenho. Eu quero o que o outro possui. E aí entramos diretamente na energia da serpente. Eu quero o que o outro tem. Aí se começaram a se gerar as impurezas, né? E por isso eu falei que originalmente a morte não existia, enfim. E, resumindo aquilo que eu estava falando também, a origem da morte radica na inveja y no ciúme que a serpente insemina nos primeros seres cuando os incita, os leva a transgredir con base en convencerlos en mentiras y en falar mal y en contar que Deus ia ficar bravo, ia ficar feliz y, si eles faziam tal ou qual coisa. Isso é a Shonará também. Eh, O Talmud conta que o gene da morte surgiu a partir dessas primeiras transgressões, né? Mas ele era repentina, como eu falei. Depois vem a doença para nos dar esse tempo, né? E a Torá poucas vezes fala da palavra Torá para definir instruções precisas, porque a palavra Torá significa instrução, né? Mesmo quando a melhor tradução da palavra é essa, instrução. Mas no início desta porção usa essa palavra. ¿eh? Aquí está queriendo destacar algo diferente. Y dice, esta es a Torá dos leprosos no día de su purificación, no libro de Baikra, o que se conoce también como libro de Levítico. ¿no? Y relata una serie de purificaciones y cosas a serem feitas como eu contei para vocês. Mas é interessante, quer dizer, que tem uma Torá diferente para os leprosos. Esta é uma tradução literal. Esta é a Torá dos leprosos no dia de sua purificação. Esto es muy interesante y profundo. No es la misma Torá, no son las mismas leyes. Aquí ya nos, estamos dando un sinal, estamos dando un entendimiento profundo. No es la misma ley para aquel que tiene esos sinais, no corpo. Diz, venian y olem, o Criador concede perdón a cualquier tipo de transgresión, salvo cuando alguien fala mal de otra pessoa. Está escrito no Zohar y nos comentarios do Zohar. La Shonará, se alguém faz algo ruim, que não afeta ninguém, e eu não tenho motivos para contar isso, mas eu vou e o conto, né? Se alguém está fazendo algo que coloca em risco a outra pessoa, e eu não tenho vantagem por contar isso, eu aí posso contá-lo. É diferente, né? Ou alguém está em risco, ou realmente con eso que eu vou contar, estou ajudando alguém e eu não estou obtendo vantagem. Já o Motzin Shenra, como eu falei, é quando alguém inventa algo para prejudicar a um terceiro. A palavra Motzi quer dizer disseminar, expandir. Então, seria a frase essa, a Torá dos leprosos está traduzido lá, que diz, esta é a lei que rege para a Metzorah, mas quando se refere na língua original, se refere, está falando da palavra lei, está usando a palavra
Torá. ¿Ah? Eh, Espalhar o mal através da palavra seria. Quando a Torá diz, este é atorado leproso, está se referindo a quem fala mal de outra pessoa. Existem vários níveis de prejuízo. Seria difamação. Né? A palavra seria difamação. E Metzorá acaba sendo um acrônimo, a palavra leproso, para Motzin Shenra, as três primeiras letras. Por isso eu falei e deixei claro que essas três letras compõem a trilítera, o significado base, raiz de uma palavra. E quando vocês leem que a tzara'at representa várias manifestações na pele. Por que então Deus não podia curar diretamente aqueles que tinham Metzorá e tinham que passar pela purificação terrenal, ou seja, o sumo sacerdote, sacrifícios, purificações, isolamento e espera? Não é possível esperar um tempo entre a causa e o efeito, porque não existe tempo entre a fala e as consequências. Não existe um tempo, como em outras transgressões. Está escrito que, veja que forte isto, no instante em que alguém fala mal de outra pessoa, as forças do mal, se chamam as forças do outro lado, seriam os demônios, se disparam desde todos os cantos do universo e eles andam a passo de oceanos para chegar no exato momento que as pessoas estão proferindo estas palavras, né? Isto é muito intenso, né? Diz que quando as palavras estão caindo da boca, antes que elas desapareçam, né? Tem um instante ali, uma milionésima de segundo, essas forças do mal já estão pegando as palavras da boca, né? Eh, no Sefer Hamidot, de Rahman de Breslov, diz: quando uma pessoa calunia outros, o santo diz ao anjo ministrador do inferno: eu o julgarei de cima e você de baixo. Para corrigir sua maldade, ele deve se humilhar e se dedicar ao estudo da Torá. Isso também o impedirá de caluniar ainda mais. Como dizer, bom, o que foi feito está feito, mas de aqui para frente tem uma forma de não continuar caluniando, que é estudar os segredos do céu, né? Estudar a Torá. Quando falam estudar segredos do céu, estudar os segredos do mundo de cima, sempre está falando de estudar Kabbalah, que é o nível Sot, é o nível segredo. Senão, quando falam segredo, sempre está falando em Kabbalah, né? Eh, então, estamos falando da pior forma de escuridão. Por que a manifestação imediata? Porque estamos tomando energia diretamente de Hokmah, ou seja, dos mundos superiores, e a estamos vertendo diretamente em Malkut. Elas não passam por uma, vamos dizer, por um canal que seria o, analisando as emoções, né? Por que estou falando isso? Isso está de acordo aqui com o meu centro, com o meu tiferet? É realmente o que eu quero falar? É realmente o que eu sinto? Isso está, eu escutei, está corroborado, passou pelo hemisfério esquerdo? Não, vai diretamente aqui, que é o hemisfério direito, né? Para Hogmah. Então, as consequências são imediatas. Por isso não se tem tempo, porque as consequências são instantâneas, né? E aí, no dia seguinte, em uma semana, você diz, aconteceu tal coisa, perdi dinheiro, fui roubado. Claro, mas as pessoas hoje não associam uma coisa com a outra, né? Não associam, e aí que está o grande problema, né? Eh, Falar mal sobre os outros é tão pernicioso que os nossos sábios nos ensinam que se alguém fala mal sobre outra pessoa, sem nenhum propósito positivo e imperativo, aquele que está falando adquire as transgressões da vítima e a vítima recebe os méritos bons ou dos bons atos do falador. Isto parece complicado, mas é uma inversão, né? Aquele que está falando vai adquirir transgressões da vítima, daquele que ele está culpando ou está colocando na sua fala. E todo exige um equilíbrio de energia, né, nesse plano. Então, logicamente, a vítima vai receber teus méritos. Se você tiver méritos, todos temos méritos, né? Todos temos virtudes completas, mesmo que não as exploremos, todos temos méritos, e não é que passamos o dia todo falando caos, não.
Não, o grande problema disto é que a maioria das pessoas não o percebe, ou acha que está falando mal só no emprego, mas na casa não, ou que só está falando mal do vizinho porque realmente é uma pessoa ruim, mas no resto da vida não. E isto é algo que, que que vai se ampliando y va tomando toda la realidad de la persona. Entonces ahí ven las peores partes, cuando la persona no sabe, no se escuta de que ela está haciendo eso a todo momento. Y cuando no está falando mal, está escutando pessoas que falam mal dos outros. ¿Por qué? Porque esas personas se grudan por una ley que no, por una ley que no falla, se llama ley de afinidades. O que afim conosco se gruda como uma larva en nuestra pele, en nuestra aura. A pessoa não consegue sair. É isso que estava falando, dessa coisa maligna. Quanto mais fala, o maligno vai tomando mais áreas de sua vida. Né? E, como vai tomando mais áreas de sua vida, veja bem que interessante aqui. E que isso vemos que acontecer muito, né? A pessoa fala pior. Aí começa a falar que a culpa é do chefe, a culpa é de Deus, a culpa é, da política, da economia, porque quanto pior vão as coisas, mais pessoas se le vai culpar e mais, de mais pessoas vai falar mal, sem perceber. Mas aqui não é uma questão de perceber ou não, é uma questão de que você está espalhando isso para lugares onde você não imagina que está afetando, né? Eh, y simplemente, ¿por qué a pessoa escolhe falar mal do outro? Porque sua vida não é atrativa, porque se sente inferior e tenta diminuir o outro. O Sohar em Baiaqueu diz: olha isso aqui. O vento representa o karma de rigor contra as folhas das árvores. As pessoas que viveram praticando la Shonara têm chances de reencarnar em folhas de árvores. Para quê? Para suportar o vento que as castiga. Porque o vento fará o mesmo barulho que as críticas que lançou durante sua existência humana. Isto é enormemente poderoso, entendê-lo desde esse lado. Por isso as metáforas do Talmud e da Midrash são fantásticas, né? Porque nos trazem uma consciência direta, né? De consequências de cada coisa que nós vemos nesse mundo físico, né? O que os sábios aconselhavam era silêncio. Silêncio. Fala só aquelas palavras do bem. Se você tem dúvidas em relação com a veracidade ou com o conteúdo que você está falando, então não fale nada. Esse era o melhor conselho, né? Então, aqui, aquilo que eu estava falando antes, só para deixar bem claro. O Talmud nos conta que há três tipos de veneno em nossa língua, que matam três tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que pratica o Lashon Hara, a que está falando mal. Segundo, a pessoa que ouve. E a terceira pessoa acerca de quem está se falando. A palavra matar aqui quer dizer matar uma parte de sua alma, literalmente, de sua dignidade ou de seu nome. Vocês veem que tem alma, dignidade e nome. Por quê? Claro, porque no primeiro caso estamos falando de que a pessoa que pratica o Lashon Hara está matando parte de sua alma. E isso se evidencia nos defeitos físicos. Hoje podemos falar nas doenças, são as doenças que matam rapidamente. A pessoa que ouve está matando sua dignidade, porque está ouvindo algo que não deveria ouvir, deveria mudar de conversa, ou sabe que, se sabe que isso vai trazer tanto caos, está matando sua dignidade. E quando eu falei seu nome, porque está matando o nome da terceira pessoa, da pessoa acerca de quem está se falando. Ou seja, está destruindo o nome dessa pessoa. Ou seja, o Talmud é muito claro. O problema é se o entendemos ou não. Todos os escritos são muito claros, né? Cuando no tienen palabras sobrando, palabras faltando, né? Eh, por eso que, bom, vamos falar um pouquinho dos antídotos. O que nós podemos fazer? É interessante, imagino, né? Algo que se chama, e vocês já entenderam que pode não ser um antídoto para resolver o anterior, mas sim para frear essa avalanche de pessoas que podem entrar na tua casa, no teu emprego, falando mal dos outros, principalmente se você trabalha em um organismo público, às vezes a pessoa são muitos anos de repetir comportamentos, ou trabalha em um lugar onde tem muitas pessoas, né? Então, se você está lá, é porque você está lá para mudar esse ambiente, né? Para levar o quê? Lashon Hatov. Seria o contrário, Lashon Hara.
falar bem dos outros sem importar a circunstância ou o que os outros tenham feito. Esse é o contrário. Só podemos curar com um poder semelhante daquele que causou o mal. Aqui estamos usando outra lei, né? É, curar com semelhante. Eu curo com semelhante num signo oposto, né? A lógica aritmética. Eu tenho Lashon coloco Lashon Tov. Sim, mas preciso falar bem daquela pessoa, se eu não tolero, não gosto. Bom, aqui está claro, né? Se precisa ou não precisa. Se você quer realmente levar luz para a tua vida, precisaria, né? Justamente daquele que você acha que é uma má pessoa, simplesmente porque não entende, porque não está na pele dessa pessoa, né? Ou porque fez algo que você não gostou. Uhum. Nos segredos do mundo de cima encontramos a luz de Yahvé, e o tetragrama, e o que va quê? Operando milagres. As correspondências com esse nome são as seguintes. Vou mostrar aqui que fica mais claro. A palavra, a letra Yud, que é a primeira do tetragrama, representa a ponta da língua. A primeira letra G representa o lábio superior, a terceira letra Vav representa a língua, e o lábio inferior simboliza a letra G, quarta letra, a última, o lábio inferior. É importante afixar esta imagem, eu vou colocar depois no grupo, ou nos grupos que temos, para, para que vocês identifiquem a imagem, e ao invés de uma meditação, hoje vamos fazer uma visualização. Também podemos chamar de meditação, mas essas quatro letras vão entrar no nosso peito, vão entrar no nosso cérebro, entendendo este princípio. Então, vamos levar cura e luz para a ponta da língua, para o lábio superior, para a língua, para o lábio inferior, para a língua completa, né? E para o lábio inferior. Visualizando. Temos que visualizar com essa intenção. Então, o processo que substitui, agora vamos fazer isso, mas entender isto, que substitui a prática ou as práticas que fazia o sumo sacerdote é justamente esse, falar palavras de espiritualidade, falar em projetos futuros, influenciar pessoas com palavras, com palavras, mas que sejam palavras de influenciar, de cuidar a língua. Esse é o processo que vai substituir todo esse trabalho que fazia o sumo sacerdote de isolamento. E você vai estar se isolando do quê? Da má língua. Você vai estar fazendo um trabalho de correção só, vamos dizer, só você com tua consciência, com tua palavra. ¿Eh? Para quem recebe, para quem recebe a má língua, para quem escuta, não é obrigado a escutar. Mude o assunto radicalmente. É melhor isso do que brigar, ofender ou falar para a pessoa que está levando caos na sua vida, porque a pessoa não vai entender, porque a pessoa não está aqui nas aulas de Kabbalah, porque a pessoa não é iniciado, não é cabalista, não estuda os segredos do céu. Então, certamente, se você briga com ela ou diz isso está te trazendo doença, vai gerar mais má língua, porque depois vai começar a falar mal de você. Aliás, se está falando mal de uma terceira pessoa, provavelmente também esteja falando mal de você. Tá? É melhor que brigar ou ofender. Certamente muito melhor do que ser alcançado pero lesionará, né? No nível passivo, mas está ofendendo tua dignidade. Então, mudar o assunto. E que seria mudar o assunto radicalmente? Bom, a pessoa começa a te falar, viu, aquele que não sei o quê, nosso vizinho, e você diz, assistiu o jogo ontem? Você diz, qual jogo? Não, o jogo é futebol. Ah, não gosto. E aí já mudou a conversa e você diz, ó, tô com pressa, tchau. Mas você não precisou ir diretamente para uma briga ou para uma coisa assim. Temos um imenso poder em nossa palavra. As palavras são tijolos para construir realidade. Se você colocar isto na cabeça, vai entender que cada tijolo tem um valor, inclusive no físico, se você já construiu casas, e uma ordem. Se esse tijolo estiver fora de ordem, a casa vai roer. Não tem como não. Alimentar o estômago espiritual estudando Kabbalah. Quando falo estudar Kabbalah, falo estudar um nível segredo, o que nós fazemos aqui. Isso é alimentar o estômago espiritual. Temos dois estômagos. Estômago físico, que você alimenta com pastel, com que são vegetarianos com vegetais, e o estômago espiritual, que você só alimenta com segredos do mundo de cima.
As pessoas que caem em dependências é porque têm o estômago espiritual vazio. Simplesmente isso. As pessoas que têm uma guerra interna de pensamentos, o Gog e Magog, que geram outro tipo de problemas psíquicos, estão numa guerra interna porque seu estômago espiritual está vazio. A lógica dos dois estômagos é poderosíssima. Veja que interessante. Agora já vamos para a meditação. Só que eu vou muito além da meditação, então, o melhor dos antídotos contra o Lashon Hara é o Lashon Tov, o bom uso das palavras para curar e não para ferir, né? Eh, vamos lá. Eu quero contar para vocês, e já vamos na meditação. Nós temos uma quantidade de palavras durante a nossa vida para ser proferidas, né? Um ensinamento cabalístico que podemos levar à risca ou não, mas tem uma inteligência por trás muito forte. E essa quantidade de palavras determina a quantidade de vida. Quando nós esgotamos a última palavra, acabou a vida. Já bem. Mas as palavras que usamos para influenciar, para melhorar a vida do outro, as palavras que chamamos positivas, não são contadas. Ou tem alguns ensinamentos que diz que desconta uma palavra, né? Tudo bem. As palavras que usamos para falar mal do outro contam duplo. E as palavras que usualmente usamos, jogamos sem ter noção do que estamos falando, jogar conversa fora, contam como energia que vai se esgotando, né? Então você tem essa possibilidade. Lashon Tov, descontar palavras que te levariam a extinguir tua vida física. Lashon Hara, acelera esse ritmo e o ritmo normal das pessoas que vão falando e não sabem por que vão falando. Agora, o haverá que davar, eu vou falando, vou criando enquanto vou falando, que virou num abracadabra, ou haverá que davar, a frase em hebraico, é justamente isso. Ir falando para construir, ir falando com tijolos de construção. Eu vou falando e vou criando enquanto vou falando. Se eu falo neutro, se eu vou jogando conversa fora, não vou criando nada. E se eu falo em regressão, vou falando mal, ou seja, me desconectando da luz, vou regredindo mais aceleradamente, me desconecto da luz. É um efeito direto. Uhum. Tem algumas passagens da, na Torá, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, inclusive, onde Cristo se encontra no Novo Testamento, no caso, Cristo se encontra com leprosos, né? Eh, eu tenho aqui, eu quero mostrar para vocês para entender. Mas se encontrou com um leproso na casa de um leproso e aconteceu tal coisa, né? Mas não o curou porque estava leproso, né? Ou outras passagens, em Levítico 13:44 diz: leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Quer dizer, não está falando de cura, está falando de declarar totalmente por imundo. Em Crônicas 26:21 diz: assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Está muito claro, né? Estamos falando de diferentes passagens aqui, né? Não, não diz que o rei Uzias se curou, que, bom, que a família tentou ajudá-lo, não, foi excluído. E foi excluído da sua cidade também, tá? Fisicamente, não só da casa do Senhor. Aqui vamos no Novo. Aqui vamos no Novo Testamento. Aqui vamos em Mateus 10:8. Diz: curai os enfermos, limpiai os leprosos. Por que não diz curai os leprosos? Os enfermos não eram os leprosos? Curai os enfermos, limpiai os leprosos, resucitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quer dizer, até ressuscitar os mortos, coisa que os milagres que nós vemos na Bíblia, mas os leprosos só podiam ser limpos, limpai os leprosos. ¿Para quê? Só para mantê-los em estado, porque curar, não.
E aqui vamos então para a visualização. Simples, com esse entendimento que nós colocamos antes, né? A ponta da língua, lábio superior, língua, lábio inferior. Quer dizer, o Criador comanda todas as partes de nossa boca ou nós a comandamos fora da luz. Ou a luz a comanda ou nós nos vamos por outros caminhos que não são de luz e sofremos essas consequências. Hoje não em forma de lepra, de deformações, mas em outro tipo de deformações. Então, a visualização direta das quatro formas, imaginando então que elas estão impactando, as iluminamos, ¿m? Com fogo eterno, as acendemos, essas quatro letras estão acesas em tamanho gigante e elas impactam diretamente no nosso peito, diretamente no nosso peito, e se elevam até limpar e purificar todo o que sai de nossa boca. Para os que assim o decidam, essa energia pode permanecer na sua boca pelo resto de suas vidas. Para os que não tenham total certeza, que é uma das possibilidades, pelo menos mantê-la, essa energia, durante a maior quantidade de tempos que você puder, e entender e ver como isso vai influenciar na tua vida. A energia de luz e não a energia de sombras. E entender, e você vai entender depois desses dias, que você decidir, 10 dias, 20 dias, uma semana, que nunca mais vai querer abandonar essa luz que só vai impulsionar palavras do bem, Lashon Hatov. Não só vai parar com as palavras do mal, sino que vai impulsionar as palavras do bem. É uma visualização profunda, entra no seu peito, se eleva para a nossa boca. Isso. Se você depois quiser fazer outras variantes de meditação, mas esse é o intuito. Que essa forma, que essa energia da forma permaneça em nós em representação da luz. Beleza, pessoal? Como, e em nível de sentimento, temos uma forma de nos sentir diferentes ou de trazer esse sentimento, um sentimento diferente para harmonizar ou como antídoto também contra a má língua, já que é algo tão perigoso e tão complicado? Sim, temos. Nos sentir que nós não somos habitantes de aqui, que nós somos estrangeiros nessa terra. O que faz um estrangeiro, um visitante, quando vai... Um visitante, vamos dizer, alguém que é estrangeiro no teu país, ou na tua cidade, ou na tua própria casa? Ou quando você vai na casa de alguém? Como você se comporta? Estou conhecendo, não sei, não sou de aqui. Você anda falando mal, cometendo transgressões? Não. Você olha meio que de longe, com mais humildade, né? O que provoca isso, se sentir estrangeiro? Bom, primeiro isso. Se sentir mais humilde, sentir que ir passo a passo, observando, entendendo, porque você não é desse lugar. Então, se sentir estrangeiro nesse plano físico, porque está escrito que o Criador se sente estrangeiro no mundo físico. ¿Por quê? Porque senão não poderia experimentar e não poderia irradiar toda essa quantidade de humildade que o Criador não aparece. Não, só aparece através de tuas obras e tuas conquistas. Mas tá dito, né? Que aquele que veja Deus de frente morrerá, né? Não tem possibilidade de enxergar tanta luz. Então, essa luz existe, é poderosíssima, mas é humilde, não se apresenta diretamente para teus olhos. Então, se sentir estrangeiro, assim como a luz se sente estrangeira, porque a luz não é de aqui, desse plano,
é um planeta escuro, a luz se sente estrangeira, visitante aqui. Assim, da mesma forma, você se sente da mesma forma, você desenvolve humildade. Quer dizer, desenvolve conexão com o Criador. Desenvolve conexão com a luz, porque estávamos falando antes, desconexão, você desenvolve conexão, você aumenta a tua conexão quando você realmente se sente estrangeiro nesse plano físico. Essa é eu diria que eu acredito, as principais formas de reconexão. Perguntas, comentários? Os que podem abrir o microfone, claro, quem que está no Zoom, quem que está assistindo no YouTube, pode deixar no chat. E se tiver perguntas lá, na próxima aula nós respondemos. Tá? Ou mesmo posso responder, podem deixar perguntas embaixo da gravação, que já vai ser subida amanhã no YouTube. Também podem ficar perguntas lá, que eu respondo lá. Aí é outra forma, certo? Mas pode falar. É, Sim. bom dia, Horácio. Bom dia. Eu tenho duas questões. Bem, Ahn, a primeira, assim, ó, uma casa que passou a existência dela toda ouvindo daqueles que a habitam coisas negativas, coisas ruins. Porque a casa é como se fosse o nosso leito, né? É o nosso habitat. Como é que fica? bom, fica como você a descreveu, né? Passou ouvindo coisas ruins, como nós passamos, ou muitos de nós, ouvindo coisas ruins, muitas vezes na infância, naquele momento mais, né? A casa vai ficar da mesma forma. Vamos supor que você fez um bolo. Não sei se você faz bolo, né? Mas você fez um bolo. E um dos ovos estava estragado. Você vai consertá-lo? Você vai fazer novo. Então, enxerga a tua casa como que você está chegando agora. Por isso eu falei, visitantes nesse mundo físico, inclusive nos lugares que mais você conhece. Eu sou um estrangeiro, cheguei lá. Agora, o que que eu vou fazer com essa casa? Vou começar a colocar, bom, tá, aquele bolo, não sei, preciso fazer um novo. Como vou fazer um novo? Com os melhores ingredientes. Porque eu posso estar acrescentando, acrescentando, limpando, fazendo limpeza espiritual, tudo que as pessoas... Não, coloca bom, coloca lachão top. Começa, aí está, os antídotos já foram passados. Isso vai se expandir em todas as camadas. Vai chegar na tua casa também. Né? A partir do momento que eu pensar em emanar e falar coisas boas e sentir, a casa Hum. igual vai receber, é como se ela também estivesse recebendo uma limpeza, é isso? Todo, claro, claro, porque na casa ou qualquer obra, não sei se foi você que construiu a casa, mas quem a construiu, Não, mas é a casa que eu moro. No caso, eu tá estou bom. falando da minha casa. Sim, alguém a construiu, alguém a alugou para alguém ou alguém a vendeu para alguém com uma intenção. Essa intenção também fica impregnada, tá? Então, como você Hum, pode mudar desde você? Só você pode mudar desde você. O que traz mais karma, mais pesado hoje em dia é quando as pessoas vão e fazem um trabalho esse de bruxaria. Isso é terrível. Isso traz karma para todos, para aquele que o faz, para aquele que o recebe. E se você já o fez, veja bem o que as pessoas fizeram, porque provavelmente bloquearam parte de sua vida que como vou desbloqueá-la? Bom, eu tenho que usar todos os recursos que estão a meu alcance e principalmente desde o sutil. Minha escuta, minha palavra, levar luz para conectar. Se eu fui desconectado em algum momento da luz, tenho que reconectar. E quando você reconecta, não tem nenhum trabalho que possam te fazer, nem nenhuma coisa acima disso que você possa fazer para melhorar. Só você se reconectar com a luz. Né? É, e outra coisa interessante, né, que e, o que você falou, né, que a casa, por exemplo, se tu acha alguma coisa errada na casa ou alguma uhum. coisa se desconstruindo, é algo de você que está se desconstruindo e sendo mostrado. Uhum. É isso, né? Sim, sim, porque se eu entrei agora nessa casa, eu também escolhi isso por algum. Eu não vi, eu só vi a energia profana, vamos dizer, não vi a luz. Aonde que estava a luz? É o exercício da semana passada, essa semana. Se eu fui, entrei num negócio que, cara, eu caí num negócio na fria, entrei numa fria, bom, quer dizer, eu não vi, eu não enxerguei a luz, e não. Isso tem algum motivo? Provavelmente sim, eu tenho que aprender alguma coisa disso.
Mas por Uhum. isso que é um conjunto de coisas, né? Eu tenho que emanar luz, eu tenho que observar as situações onde eu entro, e se já entrei numa situação complicada, eu dizer, para quê? Não porque, para quê que eu estou aqui? Né? E se eu entrei num grupo que é pesado, que é difícil, num emprego às vezes, e os colegas, não, bom, então para que eu estou aqui? Será que eu estou aqui para eu trazer luz e não me lamentar pela luz que não me dá a nós outros? São Hum. mudanças de percepção, de ângulo, sabe? Eu vi aqui Kátia que queria perguntar também, mas não sei se É. está ali. Tá, beleza. Bom dia, Bom tudo dia, bom? tudo bem? Tudo. Não, Horácio, tudo bom, pessoal? Tudo bom, cunhadinha? Que é a Anne que me trouxe aqui. Horácio, precisava te contar isso. Eu sinto na Que bom, terceira aula aqui, tô agradecemos. amando. Horácio, complementando um pouco o que a Betina trouxe aqui, Ok. eu realmente também acredito que, assim, se a gente está inserindo em algum ambiente que, porventura, ele é hostil, né, a gente está ali trabalhando com forças adversas, mas isso não significa que, às vezes, isso não ressoa na gente, traz algum impacto emocional, né? Porque talvez a gente faça aquele exercício de não fluir na árvore da vida Uhum, para conseguir uhum, digerir, né? Que é um exercício que a gente precisa fazer. uhum. E, e aí eu tenho uma visão que se aquilo que eu escutei, né, aquilo que está vindo diretamente para mim, o ataque, eu acredito, às vezes eu penso assim, deve ter algo nisso que está ressoando com algo que está em mim, né, alguma sombra Sim. minha, alguma coisa nesse sentido. Uhum. A minha pergunta aqui qual é alguma ferramenta, algum gatilho que a gente pode utilizar naquele momento que a gente está em estado de atenção e identificou, né, esse movimento acontecendo, essa troca de energia, que o Horácio poderia orientar, assim, né? O que você faria no processo de pensamento mesmo para ressignificar aquilo? Porque às vezes, muitas vezes acontece, principalmente no mundo corporativo, né? Que é bem Uhum. agressivo. Então, manter o poder do progresso, Uhum. né? Da excelência, né? Das Uhum. virtudes que a Sim. gente está ali, né? No processo, Sim. continua praticando as virtudes, mas ao mesmo tempo ela falou assim, não adianta você querer falar sobre luz com a pessoa, que a pessoa não está acordada, né? Ela está inconsciente, Uhum. ou ainda não Não. encontrou esse caminho, Uhum. né? E às vezes eu tenho vontades, às vezes, de falar coisas, né? Que eu acho que às vezes eu Uhum. preciso Não, tudo realmente essa bem. Sim, meditação, entendi. Uhum. entendeu? O contexto. Mas não é sempre falar sobre luz, né? Às vezes você quer falar de coisas mais elevadas e se afasta ao invés de se aproximar da pessoa, porque a pessoa depois se fecha para aquilo. Isso acontece muito a nível Aham, familiar, né? Eu quero que meu marido, minha esposa participe porque seria bom para ele, meu filho. E só afastam, porque a pessoa rejeita aquilo. Mas quando falamos palavras, Lashon Tov, palavras do bem ou de luz, é no nível de entendimento da pessoa. Se a pessoa está te falando coisas de está falando mal do outro, é porque o nível de consciência dela é mais baixo, logicamente. E ela não está percebendo, mas você percebeu que essa energia sim. está ali. Então, a responsabilidade nossa é cortar essa conversa. Por isso eu falei, a forma mais elegante de De cortar a trocar a conversa história, é né? sair com outra conversa. Oh, você está muito lindo, olha que legal, que lindo dia, não sei. Parabéns, que você, eu vejo que, Devolve não com elogio, né? com Devolve com elogio, elogio, digamos assim. com um bom Entendi. influenciamento, levantando a autoestima, elevando a autoestima da pessoa, enfim, coisas que não sairiam automaticamente de nós, vê? Uhum, Custa um pouco mais isso do que se sim, eu também escutei, né? Parece que essa é a energia que muitas vezes surge automaticamente, e aí que está a chave, né? O que sai em automático? Quando você falou, quando nós detectamos, bom, já é um grande passo, você detectou. Pronto, dali você tem todas as ferramentas que nós vemos aqui semana a semana, vai dizer, bom, eu agora tenho muitas ferramentas para agir. O problema é quando você não uhum, detecta, quando te pegam por surpresa. Quando você mesma se vê por surpresa, se surpreende e diz, ah, que coisa que eu falei, por que que eu falei isso, né? Aí é sim, pior, porque você não detectou. Mas detectar é isso, estamos fazendo todo esto para que possamos detectar, para que fiquemos mais observantes e presentes. Ah, maravilha. Gratidão. beleza? Gratidão, gratidão. Lívio, quem que ia falar também? Enriquece a nossa aula as perguntas e este tipo de perguntas, porque também ficam lá depois na gravação. Sim, Lívio, quem que queria perguntar? Pode abrir o microfone. Não está se ouvindo, ¿eh? Está o microfone fechado.
Agora Vê se sim. agora. Bom dia, Horácio. É Bom porque não dia. apareceu a opção para mim, desculpa. Ah, tá bom. É, veja bem, eu tenho uma colocação e uma pergunta. A minha Sim. colocação, para eu estar na minha casa, primeiro tem que estar presente no coração para perceber isso que você falou, das energias que eu possa estar provocando de acordo com aquilo que outras pessoas me veem. Essa é a minha colocação. E a pergunta é, para eu estar no presente, para justamente no presente, eu Uhum. não vou conseguir jamais falar mal da outra pessoa, nem falar mal de mim e nem falar mal do Criador, porque eu estou no presente. Uhum. Qual seria a forma mais correta para eu estar nesse ambiente presente dentro de mim mesmo, para que essa energia gere a não colocação de eu conseguir falar mal das outras pessoas? Evito Uhum. constar no presente, vamos dizer assim, eu estou no presente, eu evito certas coisas, como você falou, sem querer eu falo uma coisa, mas por que que eu falei sem querer? Porque eu não estava no presente, não é isso? Então, Sim. qual seria a técnica? Dentro daquele raciocínio que você está ensinando. Que tem outras linhas que falam outras formas. Gluchep, você sabe, né? Tudo bem. Sim. Bueno, o principal es entender que no depende de técnicas, porque si no Isso. pasamos la vida buscando técnicas y no resolvemos, né? Mas depende de algo que você falou. Você falou o desde o coração. Bom, um ponto no coração, mais um ponto na mente, mais um ponto nas ações, isso traz um alinhamento, né? Sempre o presente, por que que as pessoas muitas vezes falam mal ou falam só de si mesmas ou de seu passado? Porque o presente tem uma carga do prévio, é presente. Então, tira a carga do prévio do presente. E se você se encontrasse com um amigo, ou, esse é um exercício para todos interessante, ou com alguém para falar, e se, bom, vamos falar durante 1 hora, mas não vamos falar nem de nós mesmos, nem do passado. Aí começa o silêncio. São exercícios. Sim. Se você queria técnica, bom, aí tem uma técnica. A ver quanto Tá? tempo você consegue falar sem ser, Eu bom, já está percebi, eu sou tarde, eu vou rápido. embora, né? Porque as pessoas querem Sim, falar de eu si mesma percebi. e do passado, né? Com Sim, aquela, nos colocamos tipo uma máscara, assim, não, mas estou falando do presente, mas não estou falando do prévio, né? Não, e se eu falo de projetos futuros? Bom, como eu falei, a Youth, que é o nome que nós acabamos de visualizar, sempre está no futuro. E se eu falo do futuro, do ok. que nós podemos Obrigado. fazer juntos? Ah, aí é mais difícil, né? Que eu esteja falando de coisas que aconteceram, que me fizeram mal, e não me vitimizo, muitas coisas que eu já não posso fazer, né? E se eu falo de projetos de futuro e com esse exercício que eu comentei agora. Beleza, ótima Sim. pergunta, maravilhosa. Sim, porque nos leva para níveis elevadíssimos. Obrigado, Horácio. Obrigado, eu que agradeço. Beleza, pessoal? Agradeço a participação, as perguntas, o interesse e fico muito feliz de que a gente já tenha a oportunidade de ter esses encontros, essas reuniões, essas aulas. Certo? Não sei se há mais gente que está com o microfone aberto, quiser fazer uma pergunta, uma reflexão, um entendimento, são muito bem-vindos. Beleza, então. Agradecer, Horácio. Gratidão. Eu que Muito agradeço bom. muito, de coração. E, bom, por uma excelente semana. Vamos por uma semana de muito brilho e de muita luz, de reconexão. Obrigado. Boa semana para todos. Obrigada.